Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Depois de alguns dias aí sem resumo de rodada, porque não tivemos jogos por vários dias seguidos, vocês provavelmente acompanharam protestos dos jogadores contra mais um caso de violência policial contra negros nos Estados Unidos. Comentamos isso no último resumo da rodada, quando a gente não falou de jogo, só falou sobre esse tema. Comentamos sobre isso no podcast que a gente lançou essa semana. Podcast? A gente tem um podcast. Somos um podcast. Nós somos um podcast também. Você escuta a gente às sextas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. E a gravação acontece aqui na quinta-feira no YouTube, se você quiser ver como a salsicha é feita. Bom, porém, acabou a paralisação. Os jogadores toparam voltar, com algumas ressalvas. Eles pediram que os donos fizessem algumas coisas. Tem uma série de reivindicações práticas que a gente tinha comentado que são as coisas mais difíceis de fazer. Conseguiram garantir que os ginásios dos times, pelo menos os times que têm controle do próprio ginásio, os lugares vão ser usados como locais de voto nas próximas eleições dos Estados Unidos, que é um problema que tem lá. Às vezes alguns bairros não têm lugar próximo para votar, tem muitas filas, então os ginásios vão tentar aliviar isso. E alguns jogadores, inclusive o Anthony Davis ontem, depois do jogo do Lakers, falou: estamos de olho, se alguém não cumprir sua parte do plano, a gente para de jogar de novo. Perfeito. Ou seja, eles têm agora demandas que são claras, concretas, e a NBA parece muito aberta em cumprir e dar conta disso. Algumas pessoas comentaram, eu vi no Twitter, achando que eram poucas exigências, mas é uma coisa também que está em andamento. Mas existem outras exigências que são indiretas e que a gente só vai descobrir se elas foram cumpridas a longo prazo. Incluindo um comitê na NBA para tratar de justiça social. Eles vão apoiar um projeto de lei que a gente vai ver como vai caminhar no Congresso. São coisas lentas e que é difícil, tipo, comitê. Vai ser bem feito, vai ser mal feito, vai ter participação ativa. Vai conquistar alguma coisa. Mas eu achei muito bacana que os funcionários da NBA, os funcionários engravatados dos escritórios da NBA, também fizeram uma greve em apoio aos jogadores. E nessa greve, eles ligaram para todos os congressistas nos Estados Unidos para que eles apoiassem as leis de igualdade racial. Então, a NBA está se juntando e tentando alguma coisa prática, ainda que essa coisa prática seja, por enquanto, o voto na democracia representativa americana. Vamos ver se dá certo, a gente acompanha de perto, mas é legal que coisas estão acontecendo. Se vai dar certo ou não, quem me dera saber. Pois é. Eu estaria lá de conselheiro de LeBron James, se eu soubesse que ia dar certo ou não. Eu adoraria saber que qualquer coisa vai acontecer no futuro. Porque nesse momento, estamos na pura dúvida. Bom, vamos falar dos jogos? Vamos. Tivemos 3 partidas ontem, as 3 partidas que foram canceladas no primeiro dia de paralisação. O Lakers finalmente conseguiu fechar a série contra o Blazers 4-1. O Milwaukee Bucks entrou em quadra e fechou a série contra o Orlando Magic 4-1 também. Ou seja, acabou aquela realidade bizarra em que o Bucks não consegue fechar uma série. E o Rockets, num jogo 5-chave, conseguiu vencer e abrir vantagem sobre o Oklahoma City Thunder, mantendo a história de quem joga em casa ganha na série. Os narradores do Rockets estavam, inclusive, tirando sarro disso. De que, a gente vai ganhar esse porque o Rockets consegue manter o seu mando, ele joga melhor em casa. Vamos começar por esse jogo, que era o que não tinha mais dúvidas sobre o que ia acontecer. O Rockets ganhou e foi um jogo de história esquisita. Você vai explicar melhor, mas em resumo foi assim. O primeiro tempo acabou empatado. Os primeiros 4 minutos do terceiro período, o Rockets abriu 20 pontos de diferença e aí acabou o jogo. O Rockets conseguiu no terceiro quarto uma sequência de 19 pontos a 2. E aí o Thunder até melhorou um pouquinho. E aí, para fechar o terceiro quarto, o Rockets fez um 11 a 2. Aí acabou. Foi uma surra. Foi uma lavada. Foi muito rápido, foi esquisitíssimo, porque o primeiro tempo foi disputado, o Rockets abriu alguma vantagem, mas não gigantesca. O Thunder conseguiu empatar, chegou a virar por um período. E quando acabou o segundo quarto, estava lá pau a pau. Agora vai ser legal, vai ser decidido nos últimos segundos. Não. 4 minutos foi um atropelamento. Foi um atropelamento assim, irreconhecível. Não deu para reconhecer o que aconteceu na partida. Pois é, mas o Rockets fez uma série de coisas diferentes que a gente vai comentar aqui. Separei um monte de jogada pra gente ver. Então, o Rockets fez os seus ajustes e eles deram resultado, especialmente no terceiro quarto, e ajudou o fato de que o Dennis Schroeder foi o grande responsável pela volta do Thunder no segundo quarto, e aí ele resolveu dar um soco nos bagos do PJ Tucker. É isso. E aí ele foi expulso no terceiro quarto. Confesso que eu demorei uns 2 replays pra entender. Pra perceber o que tinha acontecido, né? Porque eu tava olhando, será que deu uma ombrada? Será que
uma cotovelada. Aí depois que eu ouvi o bracinho dele fazendo pum por baixo. A princípio, a arbitragem marcou uma falta de ataque do Dennis Schroeder. Eu achei absurdo. Pra mim tinha sido simplesmente uma trombada normal, porque tinha tomado um corta-luz. Eu falei, a arbitragem errou a favor do Rockets, que absurdo. Quando o ângulo virou, nossa, foi assim, surreal. Ele resolveu dar uma abraçada nas partes baixas. Draymond Green ficou com inveja. Falou, nem eu fiz assim. Já fiz mais de uma vez, mas não fiz assim. E o PJ Tucker ficou revoltado, foi lá e deu uma cabeçada, que não foi uma cabeçada pra machucar, foi aquela cabeçada de oi. Foi um carinho com a cabeça. O PJ Tucker foi encarar o Schroeder. Mas o Schroeder ficou de costas. Você não pode encarar uma pessoa que está de costas. A graça de encarar uma pessoa é que ela saiba que está encarando ela. Então ele deu um cutucãozinho assim. Era pra ser cabeça. testa com testa. É. Foi testa quase canuca. Foi, porque tipo, olha, eu tô aqui, como uma galinha, né? E aí o PJ Tucker e o Dennis Schroeder foram expulsos. Destaque pro Steve Adams, que foi com a maior cara de tédio separar a briga. Tipo, né? ela vai brigar, que Ai, meu saco Deus. isso. Mas o Schroeder, no segundo quarto, ele chegou a fazer 11 pontos consecutivos e 18 pontos no período. E aí ele deu essa braçada bagal e aí foi expulso e acabou. O Thunder tinha perdido a sua maior arma ofensiva e os ajustes que o Rockets tinha feito continuaram funcionando. Aí, de repente, atropelamento. E eu achei engraçado que no Twitter o John Hollinger, do The Athletic, tinha acabado de comentar, tipo, finalmente o Billy Donovan, técnico do Thunder, saiu do piloto automático e botou o Dennis Schroeder na partida um pouco antes do normal. Que geralmente ele espera pelo menos metade do primeiro ou metade do terceiro quarto para colocar o Schroeder no time. Falou, vocês estão tomando um pau, coloca ele é o cara que tá dando certo. Botou, tipo, 2 minutinhos antes do que costuma entrar. Foi expulso. Punido. Então, pô, finalmente o Billy Donovan, tipo, não, agora eu preciso agir, não preciso só seguir minha planilha de minutagem. Preciso botar o cara antes na partida. Não deu certo, e aí o Thunder, que já estava bem atrás no placar, não teve resposta. E vale lembrar que esse lance rendeu um dos momentos mais divertidos e inusitados dos playoffs, que foi Tyson Chandler entrou em quadra. É verdade. Porque como foi falta do Dennis Schroeder, ele poderia bater lance livre, né, o PJ Tucker. Só que ele foi expulso e o Thunder podia escolher alguém do Rockets para bater os lances livres. E aí escolheram o Tyson Chandler, que é um pivô, péssimo aproveitamento de lance livre, e que não entra em quadra há 8 ciclos lunares. Eu vi a estatística, que agora eu esqueci. Mas, se eu não me engano, foi em janeiro a última vez que o Tyson Chandler tinha entrado em quadra no jogo contra o Utah Jazz, no último segundo. Coitado. Ele tinha entrado para marcar o lateral. Sabe? Entendi. É só um cara grande para impedir que a bola entre na quadra. E aí o Rockets tomou o arremesso de último segundo do Bogdanovic e perdeu o jogo. Ah, foi aquele arremesso absurdo. Então... Pra quem não sabe, o Rockets abriu mão de ter pivôs. Não tem absolutamente nenhum pivô no elenco, fora o Tyson Chandler. E o Tyson Chandler tem uma única função nesse time. Ele simula os pivôs adversários nos treinos. E diz a equipe que cobre o Rockets que ele está em excelente forma física porque eles precisam que ele jogue muito bem nesses treinos. É sparring que chama, né? É isso, ele tá lá pra isso. E diz que ele comprou a ideia de que ele gosta muito dos companheiros de time e que ele sabe que essa é a função dele pro título. Tipo, ele é bem veterano. Se ele sair do Rockets, não acho que algum outro time vai contratar essa altura da carreira. Ele teve uma boa carreira, com altos e baixos, etc. Mas boa, é. Uma boa carreira. Foi campeão no Mavs, foi jogador de defesa do ano quando estava no Knicks. Mas, tipo, e agora ele é cosplayer de pivô adversário. Tá ótimo. Mas é fofo. Ganha um salário pra isso. Como diria Chico Barney, por mim tudo bem. Eu toparia. Tá ótimo, né? Estando bom pra ambas as partes. Ele entrou, morreu de dar risada quando ele entrou em quadra, bateu os 2 lances livres, errou, e aí o Mike D'Antoni pediu tempo e ele saiu. Foi isso, essa é a participação. Eu até pensei, por que eu não sirvo pra ser técnico? Dó. Eu não ia conseguir. Eu falei, Tyson Chandler, já que eles te botaram em quadra, fica mais um pouquinho. Fica uns 3, 4 minutos, faz uns corta-luz aí, vai que o James Harden te manda uma ponte aérea. É só você sentir que participou, Só né? pra não ser se, tipo, entra, erra 2 lances livres, aí você vai olhar a ficha do jogo e tá lá, 0 minutos, 0 arremesso, 0 tudo e 0 de 2 lances livres. Né? É triste. Mas ele tava sorrindo, ele sabe o que ele topou, né? E achei que foi, pra mim, a parte mais interessante do jogo foi o Tyson Chandler. Não, acho que a parte mais interessante e a parte mais triste não foi o Tyson Chandler, foi o Dort. Dort! Nossa. Foi triste, né? Foi acho triste, que foi provavelmente o pior dia da vida do Dort.
Quer dizer, eu espero que seja, porque eu não desejo coisas ruins pelo pra amor ele. de Deus. O Dort conseguiu sair de quadra, deixa eu achar aqui, com 3 arremessos convertidos de 16 tentados e 0 arremessos convertidos em 9 bolas de 3 pontos. E o mais fascinante, as 6 primeiras bolas de 3 pontos dele, que ele errou todas, né, foram no primeiro quarto. Para deixar bem claro qual foi o plano de jogo que o Rockets teve quando entrou em quadro. Eles tinham dois motes defensivos, o Rockets. O primeiro era manter o Thunder abaixo de 24 pontos por quarto. Quem fez essa conta, eu não faço ideia. Parabéns para o departamento estatístico do Rockets, mas eles chegaram à conclusão de que se ficasse abaixo de 24, eles ganham todos os jogos. E que dá para fazer. Tá bom. Então tá bom. E aí, para conseguir É o Daryl isso, Morey, eu acredito. eu acredito também. Qualquer número que ele me dê, eu acredito. E para conseguir isso, eles resolveram que o Dort não ia ser marcado. Você abandona o Dort completamente livre no perímetro, você é um jogador a mais de defesa para fechar o garrafão. E aí eles tornaram a vida do Thunder um inferno por conta disso. Eventualmente, depois de errar os 6 primeiros arremessos de 3 pontos, o Dort achou que era uma boa ideia infiltrar, então, já que ele tem espaço para arremessar, mas ele esqueceu que ele não sabe infiltrar. Ele até fez umas cestinhas, acho que no terceiro ou no quarto período. E. Falei, será que agora vai? Mas não vai. Foi 2 ou 3 bandejinhas lá que o Rockets falou: beleza, se você fizer 6 pontos assim, não vou mudar a minha defesa por causa disso. Pois é, e aí eu separei um monte de jogadas pra gente ver como é que o Dort ser abandonado no ataque destruiu completamente o Thunder. E quando o Dort foi fazer o trabalho defensivo dele, ele não conseguiu fazer tão bem também. Então, foi derrota dos dois lados da quadra. 2 frases sobre. Um número e uma frase sobre isso. Manda. O número é que foi o maior número de bolas de 3 erradas por um jogador nos playoffs em menos de 25 minutos de jogo. Nossa, coitado. Até porque ele jogou pouco tempo. Porque parou de dar certo. Eventualmente, o Dort não podia mais ficar em quadra. E somando temporada regular e playoff, o único jogador que errou tantas bolas de 3 numa partida sem acertar nenhuma, James Harden, o rival dele. Que tenta arremesso de 3 pontos de maneira livre. E a frase é do Robert Covington, do Rockets, depois da partida, sobre essa estratégia no contra o Dort. Foi que na marcação dele no Harden, a estratégia do Rockets foi usar da própria agressividade dele. Foi que às vezes a agressividade dele causa problemas ao invés de soluções, e eles tentaram explorar isso. Eu separei uma jogada que mostra isso. Então vamos ver? Vamos. Então temos aqui já 0-0. Isso no comecinho do jogo. Já é a segunda posse de bola, um passe para o Danilo Gallinari, vamos pausar aí. Acho que talvez o maior prejudicado do Thunder por conta da defesa que eles fizeram no Dort foi o Gallinari. O Gallinari é quem mais sofreu as dobras de marcação e o garrafão movimentado porque o Dort estava livre. Então vamos achar o Dort na quadra, ele está lá do lado oposto. Na zona morta aqui. E o Harden é o cara que, em teoria, está marcando ele, mas ele já está dentro do garrafão. Isso, ele já desencanou por completo. Então, vejam como o Harden está tentando marcar o Steve Adams. Porque o PJ Tucker saiu na cobertura do Gallinari. Isso. Então, adeus, Dort. O Gallinari não tem chance contra 2 defensores ali e nem o rebote ofensivo do Steve Adams é possível. Dessa vez o Dort está aqui embaixo, perto do placar. E, de novo, o Harden e o PJ Tucker colado no Steven Adams, tipo, você não vai nem receber a bola, nem pegar rebote ofensivo. E se o Chris Paul passar de alguém? Tem 2 defensores ali na frente dele. E ele passou. E o PJ Tucker fechou. O Harden até se aproxima, mas você vê que ele hesita. Ele fala assim, não, eu vou contestar. Não, eu não posso. O plano de jogo é não contestar. Bom, aqui a gente vai estar vendo um contra-ataque e o Harden tem uma decisão muito difícil. Ou ele marca o Chris Paul, ou ele marca o Dort. Fácil decisão. Ele está até muito longe do Chris Paul, pra falar a verdade. Mas tá. É porque ele estava voltando para marcar o garrafão, né? Agora ele tenta parar a infiltração do Chris Paul. E olha, o Harden desiste no meio do caminho. Ele até poderia ter levantado o braço. Mas acho que ele tá passando uma mensagem também. Você viu? Tudo isso aconteceu, ainda tinham passado 3 minutos de jogo. E olha quantas bolas o Dort teve para arremessar. E tava outro nas que não tava livre nas que não arremessou também. Aqui o Harden de novo, tá ali no garrafão para tentar atrapalhar o Shai Alexander, o Sga. Caso o Sga passe pelo Daniel House, tem alguém que não passa, ele tá livre. Ignoram, ninguém marca, e é isso. E teve uma cena do Chris Paul conversando com o Dort. Não dá pra saber o que ele falou, mas pelo que estava acontecendo em quadra, parecia encorajamento, do tipo, vai lá, a gente confia em você, a gente vai continuar passando a bola. Aqui o Dort recebeu a bola, passou e o Jeff Green já tá ignorando ele. E ele vai pra zona morta.
De novo, olha como ele tá livre, com Olha- 4 jogadores do Rockets no No garrafão. garrafão. E olha como o Harden tá fazendo um trabalho defensivo muito bom de proteger a cesta, né? É a melhor coisa pro Harden é não ficar correndo atrás das pessoas. E como a gente ele viu, marca melhor. o Gallinari não quis passar pro Dort. Ainda é o primeiro quarto. Mas como ele já errou muitas bolas de 3 pontos, já não tem mais confiança na bola chegar nele. Aí o Gallinari tentou aquele arremesso torto e não conseguiu. Aqui o Austin Rivers dá o passinho pra cá pra evitar a infiltração. Aqui o Austin Rivers tá fazendo exatamente o trabalho do Harden, né? É. E de novo, estão dando arremesso ao arremesso. Esse quase entrou. O dó. Tadinho. E a gente viu tudo isso no primeiro quarto. Agora a gente já tá aqui no terceiro quarto. A gente viu uma transição, que não aparece no vídeo, e aí o Dort foi parar lá no Westbrook. Porque o Westbrook começou a fazer corta-luz no Dort em transição. E aí, contra o Shai Gilgeous-Alexander, É mais fácil pro Harden, o Harden ganhar no mano a mano. só ataca a cesta. E aqui a gente tá vendo a agressividade do Dort para tentar vencer o corta-luz. Vamos ver como é que o Rockets se aproveita disso. Eu quero ver de novo, até porque o Daniel House dá um passe em 360 e acho que a gente nunca mais vai ver de novo. Então é o corta-luz para impedir que o Dort siga o Harden, e ele segue de qualquer maneira, mesmo que ele esteja muito atrasado. E aí o Harden tem um passe livre pro Daniel House. E aí o Gilgeous-Alexander tem que sair. Ele já estava longe do Austin Rivers, mas tem que sair de vez dele para fazer essa cobertura. É que ele tem um passe muito mais fácil, que é um passe pra frente dele nesse segundo, que é o Covington que tá ali livre de 3 pontos, porque o Steve Adams, coitado, tem que correr de um lado pro outro. Né? Eu acho que ajuda, porque o Rockets, quando faz essas jogadas, o pick and roll pro Harden no meio da quadra, sempre tem 2 jogadores na zona mortas. Então você não precisa realmente olhar. Você sabe que tem alguém lá. Mas veja como o Dort foi loucamente atrás do Harden, ignorando linha de passe, ignorando a movimentação do Daniel House. A agressividade dele de sacar o Harden não funciona sempre se o time está preparado para que isso aconteça. Né? O lado ruim do jeito que o Dort está marcando o Harden é também que ele acaba sendo previsível. Tem a questão do você se acostumar com o que você está enfrentando, que é um assunto que a gente já falou do Thunder estar acostumando com o Rockets. Tem o Rockets falando, tá, já que a gente sabe o que o Dort vai fazer, que tipo de jogada a gente pode usar para explorar isso? Teve uma posse de bola que eu acabei não separando a jogada, mas em que o Dort percebeu que ia sofrer um corta-luz e saiu desesperado para lutar contra o corta-luz, e o Harden não usou o corta-luz. O Harden simplesmente seguiu em direção à cesta e aí acabou saindo livre. Então, quando você sabe o que o seu defensor vai fazer, e o defensor tem um plano único de jogo, tem muito mais muitos complicado. técnicos que falam, sempre respondem isso. Como você vai defender o LeBron, o Harden, o Giannis, qualquer cara de alto nível assim? E fala, não, você tem que ir trocando ao longo da partida. Às vezes você dobra, às vezes é individual, às vezes é por zona, às vezes é um jogador, às vezes é outro. Você não pode deixar que o cara fique muito confortável. Ele não pode chegar no ataque sabendo o que ele vai enfrentar. Claro que quando uma coisa dá certo, você usa até gastar. Até dá errado. Aí quando dá errado, você tem que ter outra Mas coisa. você tem que ter outras coisas pra fazer e o Thunder não conseguiu encontrar isso pro Harden. E soma isso com o ataque não funcionando. É isso. Como a gente viu, o Dort ser deixado livre e não converter os arremessos piora a vida de qualquer outro jogador que tem que jogar no mano a mano no Thunder. Então não deu pro Chris Paul, porque sempre tinha um caminho interceptado pra cesta. O Danilo Gallinari não acertou nenhum arremesso no jogo. Todos eles estavam ali ocupados pela defesa do Harden. Isso é uma coisa legal porque existe durante a temporada regular. Todos os times deixam caras que arremessam mal livre, mas ignorar o jogador é tipo de coisa de playoff. Você só faz nesses momentos em que você sabe que o arremesso extremo, é tenso. Isso. E a gente viu acontecer outras vezes. Na hora me lembrou aquela série do Warriors em 2015 contra o Memphis Grizzlies. Porque a série, Com o Tony Allen, né? A série também ficou 2-2. Aquela defesa física pesada do Grizzlies estava incomodando muito o Warriors. E eles ganharam um jogo que foi aquele que o Tony Allen saiu gritando First Team All Defense. Eles falaram, não, a gente tem que tirar o Tony Allen do jogo. E eles fizeram isso. Não marcaram o Tony Allen. Eles botaram, em teoria, o Bogut para marcar ele, que é o pivô. E o ele Bogut ficava no garrafão, dando umas voltas lá na cobertura, ignorando a presença do Tony Allen. Não é que você dá uma distância. Ele não existe. E aí o seu ataque fica tão disfuncional que você acaba tendo que tirar o jogador da quadra. E aí você perde a defesa. Jogando menos de 25 minutos. E o resultado foi o Shai Gilgeous-Alexander marcando o Harden, como a gente viu, não é nenhuma dificuldade para ele. E sabe que outro time que já sofreu muito com isso?
Oklahoma City Thunder, com o André Robertson. É verdade. Algum assinante comentou pra gente no nosso grupo de que o Thunder é uma máquina de fazer André Robertsons, né? Pô, faz um bom defensor que sabe arremessar. Só isso, não precisa arremessar muito bem, precisa ter um arremesso médio. E naquela época já era o Thunder com ainda Kevin Durant e Westbrook. A solução foi usar o Robertson fazendo corta-luz. Tipo, participa do ataque de outra forma. E a gente viu até. Ele fez uma bandejinha no terceiro quarto como um pivô. O Thunder botou um quinteto super baixo e o Dort começou a fazer corta-luz pra galera. Não é ideal, porque você pode ignorar ele depois, mas ele fazia o corta-luz e cortava em direção à cesta, porque se eu receber livre, é melhor que um arremesso de 3. Deu certo uma vez, deu certo outra, mas no geral não foram bons minutos. O Rockets estava abrindo uma grande diferença e o Billy Donovan não voltou a usar isso. Eu acho que dá para explorar um pouco mais. É que eu acho que o time não está acostumado a fazer isso. Você cria problemas de espaçamento, porque ele está mais perto do aro, então a defesa do Rockets consegue se amontoar no tiver garrafão. nadas de quadra. Então tem consequências, mas é um jeito de deixar o Dort em quadra e tentar driblar esse ajuste do Rockets. Depois dessa derrota, vai ser difícil ver o Dort ganhando muitos minutos sem ajustes muito sérios do Thunder. A não ser que ele volte a causar problemas pro Harden do outro lado da quadra. Pelo menos você tem uma compensação. E é claro que ele marca muito bem o Harden. Talvez o melhor defensor que a gente já viu o Harden enfrentar. Alguém muito especializado, ter o corpo físico muito específico para isso. Mas agora o Rockets já sabe o que está acontecendo. A gente viu o Westbrook voltou, finalmente. Teve minutos limitados, mas voltou. E o Westbrook consegue jogar de costas para cesta. Ele jogou quase o tempo inteiro dele como pivô. E várias vezes ele empurrou o Dort na direção do garrafão e forçou o Dort a marcar ele como se eles dois fossem pivôs. Aliás, eu achei que foi o ideal, né? Porque ele tinha restrição de minutos e acabou nem precisando jogar o último quarto, porque estava mais tranquilo. Foi o jeito ideal, assim, por ser um placar mais tranquilo, você não precisava do Westbrook por 35 minutos. Não, foi o cenário dos sonhos e foi uma coisa que eu não imaginava. Ver o Rockets fazendo um ajuste tão drástico, tão diferente do que o time costuma fazer na temporada regular e dá tão certo. Isso foi bem legal. Nem sempre que você faz um ajuste criativo dá certo, porque o time não está acostumado. Vamos falar do nosso amado, nosso não, meu amado Los Angeles Lakers. Você... neutro. Imagina. Eu não me importo. Que ganhou do Portland Trail Blazers. Blazers sem Damian Lillard. Foi um jogo que nem teve tanto clima de playoff, vamos dizer assim. E pra falar a verdade, não deu nem pra ficar preocupado. Nem quando o Blazers empatou o jogo. O cenário pareceu muito com o jogo do Rockets. O primeiro tempo ninguém jogou defesa. E aí o jogo tava meio empatado. Começou o terceiro quarto, o Lakers falou, beleza, vamos ganhar. E abriu 15 de vantagem. O Blazers empatou. Só que o Blazers empatou. Mas mesmo quando empatou, eu olhei e falei... Todas as vezes que o LeBron e o Anthony Davis olharam e falaram quero fazer uma cesta, eles fizeram. Então, não pareceu que era um risco de verdade. O Blazers é um time... O Blazers é um time muito confiante, inclusive talvez demais. Talvez eles precisassem de ajuda médica para conseguir encarar a realidade. Aí você perde o Damian Lillard, a essência do Damian Lillard. Mas mesmo que você seja assim, loucamente confiante, ninguém ali achava que eles podiam vencer um jogo sem o Damian Lillard. Seria muito absurdo. Então, mesmo com o jogo empatado, era óbvio que o Lakers estava no controle. E mostrou esse controle, e no fim do jogo fez todas as cestas que precisava e não tomou nada. Apesar de Carmelo ter jogado muito bem no ataque. Muito. E o CJ McCollum, nossa senhora. Ele é muito bom, né? Nossa, ele é absurdo. Tem uns dias que não tem o que fazer. Ele é desse tipo de jogador que não tem defesa que você faça contra esse cara. É muito engraçado. O CJ McCollum poderia ser o que o Lillard é pro Blazers em qualquer outro time da NBA. E calhou de que o Blazers tem os dois juntos. Eles são muito parecidos. Muito. Em estilo, em proposta, em mecânica de arremesso. Mas não foi o bastante, obviamente. Mas foi uma grande partida do Lillard, uma grande despedida do McCollum, uma grande despedida para o Blazers, que foi, até esse momento, a história da bolha, junto com o Suns, claro. Mas eles conseguiram a classificação, um monte de vitória nos últimos minutos, um monte de arremesso decisivo. Vitória em cima do Lakers, que ninguém achava. Vários dos grandes jogos da bolha envolvem o Blazers, então muito entretenimento nas últimas semanas pra gente. Obrigado, Blazers. E boas férias. Isso, não esqueçam de escrever. E para essa partida eu separei duas coisas. A primeira para ver esse fim de jogo destruidor do Anthony Davis, que ele fez, acho que
6 das últimas 8 cestas do Lakers na partida, teve envolvido em todas as jogadas e matou a partida. Acho que foi um bom jeito de mostrar como o Lakers usa ele e de como ele pode ser decisivo. Boa. Então tá aqui faltando 5 minutos para acabar o jogo, o Blazers atrás 3 pontos só. Estão vivos. E aí o Lakers vai pro Anthony Davis. Contra o Nurkic. O Nurkic isola ele desse lado da quadra, o LeBron ainda não voltou do banco, e ele só arremessa por cima. Ele tá muito confiante nesse arremesso de meia distância, tem acertado bastante. Aqui um pick and roll com o LeBron, que já voltou. A troca do Blazers. E aí o Anthony Davis sendo marcado pelo Gary Trent Jr. é uma diferença de tamanho muito grande, ele vai na marra, sofre a falta e faz a bandeja. Mas infiltra ainda, pega o contrapé. É impressionante. Então é legal essa agilidade dele, porque o Blazers se sente um pouco à vontade, não muito, mas um pouco à vontade de trocar a marcação, porque é na linha dos 3, né? Então o Gary Trent acompanha o Anthony Davis, mas tipo, na linha dos 3 eu posso contestar o arremesso, mas não, ele não para no arremesso e infiltra. Muito boa leitura do Anthony Davis. E o Lakers depois começa a pontuar também no contra-ataque, porque a defesa melhora. E a gente vê aquela marcação que a gente viu no Lillard nos outros jogos em cima do McCollum, porque... Eles já sabem fazer, né? Por que não fazer agora? E aí o LeBron vem na cobertura pro Nurkic não receber esse passe no meio da quadra. O McCollum é obrigado a tentar um passe pro Carmelo que tá livre, mas tá lá atrás. É um passe muito difícil, muito longo. E o Caruso sempre faz essas jogadas boas na defesa. E parabéns pro LeBron, porque fechou a linha de passe livre pro Nurkic. E aí contra-ataque, Anthony Davis tá lá. Ele sempre sai correndo no contra-ataque. Eu fiquei desesperado com esse passe. Foi muito ruim, né? Porque foi horripilante. Achei que o Anthony Davis nunca ia pegar. E aqui o LeBron controla todo o tempo da jogada, espera o Anthony Davis passar, e aí acabou o jogo. E aí o Nurkic e o Carmelo não aí, se entenderam ali na defesa. 2 minutos depois daquele primeiro vídeo, a diferença estava em 3, estava em 11. E acabou o jogo. As outras jogadas, deixa eu mostrar. É o Lakers enfrentando uma defesa por zona que o Blazers fez. Que legal. Que teve sucesso em alguns momentos, outros não, mas acho que é interessante porque o Lakers deve enfrentar isso outras vezes. Como é um time que está com dificuldade de acertar arremessos de longe, né? A zona vai cair muito bem. Então acho legal ver o que o Lakers tem preparado para quando enfrentar isso. O Rockets usou pouquíssimas vezes, mas usou já no passado. Talvez use na próxima série se ganhar mesmo do Thunder. Boa. E se eventualmente o Lakers pega um Raptors na final da NBA, certamente vai ver muita zona, muito. Aqui um jeito de atacar a zona é vir em velocidade no ataque. Então a gente vê que o Whiteside ainda não chegou pro papel dele, que é fazer o homem central. Eles fazem uma linha 2-3, então 2 homens aqui em cima, o Trent e o McCollum, 3 nessa linha de trás. O Nurkic fica desse lado e o Whiteside fica no meio. Mas o Whiteside não chegou ainda. E o McCollum tá aqui segurando para tentar vir para cá, e o LeBron vê Nossa, esse microsegundo de espaço. Ele leu o jogo muito rápido. Encontra o McGee, aí o Nurkic até consegue impedir a enterrada do McGee, mas deixa o Anthony Davis livre de 3. E ele tá acertando nos últimos jogos essas bolas de 3 pontos. E o Lakers precisa muito delas. Aqui dá pra ver melhor o posicionamento. Aqui já sem o Whiteside em quadra. A linha de 2 em Dois, cima e 3 embaixo. E aí o que o Lakers fez ao longo da temporada inteira e fez ontem de novo é colocar o Anthony Davis aqui no meio, entre as duas linhas, porque ele tem um arremesso de meia distância. E é o melhor ponto para enfrentar zonas, esse espaço que existe entre as linhas. Esse espaço sempre está aqui, então o jogador geralmente consegue receber o passe. O que faz depois disso é que é o problema. Mas como o Anthony Davis consegue pontuar bem daí, é um bom jogador para receber a bola nessa situação. Ele passa bem a bola. Ele recebe e aí ele perde um pouco o controle. Mas ele tem o Caldwell Pope livre, porque dá para ver como vão acompanhando. Porque é uma zona, mas é NBA, né? Você não pode deixar ninguém completamente livre. Claro. Então o homem do centro da zona, que agora é o Nurkic, te acompanha ele. E aqui, o cara que eu esqueci o nome, porque o Blazers usou uns caras aleatórios. Umas pessoas irreconhecíveis. Tinha um monte de gente machucada. É o Jalen alguma coisa. Tem 2 Jalen no time. Ele acompanha o McGee porque... Se não vem uma ponte aérea. Uma enterrada. E aí quem fica livre nessa zona é o Caldwell Pope. Quão rápido o LeBron percebeu isso e quão rápido ele passou essa bola. E aí o Caldwell Pope errou o arremesso, mas estava livre. Foi um bom jeito. E o Danny Green roubou esse rebote ofensivo e fez a cesta. Então tá tudo bem. E aqui o Lakers de novo ataca rápido. A zona não está exatamente preparada porque é uma transição. O pessoal está se posicionando. Aqui a cobertura vindo
pro McGee, que tá nas costas do Nurkic, que é o cara do centro. É que o Anthony Davis olhou pro McGee e aí a defesa já se mexeu. E aí, de novo, o Caldwell Pope ficou livre e dessa vez ele pega o jogador da defesa em movimento e consegue infiltrar. E ele erra de novo. Podia ter deixado ele livre o tempo inteiro, tipo o Dort. Mas você vê que é um jeito de combater a zona, mas a zona tá deixando livre o Caldwell Pope, não o resto. E aqui, de novo, dessa vez o Blazers marcando o Anthony Davis nessa posição do meio da quadra com um cara abaixo. Mas só para tentar que ele não receba a bola nessa posição. E para manter a linha lá perto da cesta. Mas ele recebe mesmo assim porque ele é gigante. E de novo o Caldwell Pope ficou livre. Só que dessa vez ele acertou. Não, ou seja, não é o Dort. Não é o Dort. Não, o Caldwell Pope tá arremessando bem nos últimos jogos. E outro jeito bom de combater a zona? Contra-ataque? Você sai correndo e nem deixa a zona se montar. E aí? O pessoal nem tá posicionado e o Caldwell Pope acerta a outra de 3. Então, correria sempre vale a pena pro Lakers. Que alegria pro Caldwell Pope. E na prática foi quase um vídeo do Caldwell Pope, de tanto que ele é o cara que sobra na zona. E a gente volta para aquela ideia de que enfrentar o Blazers é um bom momento para você dar ritmo de jogo e de arremesso para jogadores como o Caldwell Pope. Mas eu imagino que o Lakers vai enfrentar isso nas próximas séries, então foi legal ter feito esse teste. Mas, meu Deus, temos que confiar no Caldwell Pope. Bom, faz parte. Faz parte. Mas tipo, eu achei legal que o Lakers estava preparado para enfrentar a zona. E aí acertar os arremessos ou não é de jogo para jogo. Ter LeBron e Anthony Davis no seu time significa que você tem que confiar em elencos de apoio mais duvidosos. E times campeões são os times que tiram algo desses elencos de apoio. Algum jogo da final tem que ser o jogo do Caldwell Pope. O jogo do Markieff Morris. O jogo do J.R. Smith, talvez. Mas faz parte. Todo time campeão tem esse momento. E foi isso. O Anthony Davis fez 43 pontos. LeBron fez mais de 30 com triple-double. Foi uma bela atuação da dupla. E pra gente encerrar, outra série que finalmente acabou, o Milwaukee Bucks ganhou do Orlando Magic, e foi outro jogo que nem os últimos 4. Tranquilaço. O Bucks abriu vantagem logo no segundo quarto, nunca mais olhou para trás. O Vucevic tá jogando muito bem ainda. Ele acabou a série inteira com 28 pontos, 11 rebotes e 4 assistências de média. Sensacional. 50% de aproveitamento dos arremessos, 40 nas bolas de 3 pontos. Foi 9 tentativas por jogo. É surreal. É difícil manter esse tipo de aproveitamento arremessando tanto de longe. E foi a parte mais importante para que a defesa do Bucks tivesse que se questionar. Para a defesa do Bucks não poder fazer o que sempre fez. Então, depois daquele jogo 1, a gente conversou sobre marcar o Vucevic, etc. E no fim das contas, o Bucks fez foi... Deixa o Vucevic jogar. Se ele vai marcar tudo isso de ponto, os outros não vão. O elenco de apoio nem é tão bom e eles estão com um jogador machucado. Então... Deixa o Vucevic fazer os pontos dele. E deu dó, porque o Vucevic estava visivelmente frustrado ao longo das últimas 4 partidas, reclamando muito com os companheiros de equipe, dando soquinhos no ar quando tomava a cesta de contra-ataque. Ele acha que é quem acreditava. Ele achava que dava depois do primeiro jogo. Não dava. E ele até manteve a produção dele, mas o Magic não tem time suficiente para dar conta disso. E para essa série eu resolvi separar umas jogadas do Antetokounmpo, porque eu acho que também vai ser outro assunto que a gente vai voltar nas próximas séries, então serve um pouco de preview, porque a gente tem a ideia de como o Antetokounmpo sempre pontua, que ele vai trazendo a bola da defesa pro ataque, e aí ele é um trem e atropela todo mundo em terra. E todo mundo sabe o que ele vai fazer, mas você não consegue impedir mesmo assim. E eu quis mostrar como ele tá pontuando de outras formas. Ontem legal. foi mais um jogo que ele fez 30 pontos em 30 minutos e sentou no banco porque estava tudo muito fácil. Então ele fez cestas de muitas formas diferentes. Especialmente no segundo quarto, ele fez, acho que, 25 dos 30 pontos no primeiro tempo. Mas, muito fácil, mas muito fácil como foi Lakers e Blazers. Porque o Magic chegou a dar uma encostada, chegou a empatar o jogo no segundo tempo. Não teve jogo. Não teve jogo. É desses jogos que você até vê o time perto, mas você sabe que tá fora de controle. É quando o Bucks começa a botar um monte de reserva na quadra, porque o Antetokounmpo joga poucos minutos. Mas sempre que os titulares pisavam em quadra... Eles dominavam o jogo. Né? Era um absurdo. Então vamos ver as jogadas do Antetokounmpo. Bora. Aqui no comecinho do jogo a gente vai ver o Antetokounmpo padrão. Que eles conseguem uma boa jogada na defesa, ele pega a bola, a defesa está em movimento e tentando formar aquele paredão. Que são vários jogadores que ficam um do lado do outro para que o Antetokounmpo não tenha a facilidade de contornar a defesa. Passar do lado e sair correndo.
Mas ele passa. No meio passa de no meio de dois dois. e enterra. Porque é difícil marcar caras tão bons. Quando ele pegou os dois ali, ele começou a passada. É. Esse é o lance no Antetokounmpo. Quão cedo ele consegue iniciar os passos em direção à cesta. E a partir do momento que ele inicia o passo, não tem mais o que fazer. Então a gente vai ver esse paredão em toda a série que o Bucks jogar, mas ela tem que ser muito bem feita e mesmo assim, às vezes, ele passa no meio dos dois e sempre enterra no final. Vai ser muito fácil pra ele. Aí aqui a gente já tá vendo um Antetokounmpo sem a bola. Fazendo um corta-luz. Ele faz um corta-luz pro Chris Middleton e vai pro garrafão. Recebe a bola? Não. A bola vai Era um atrás, passe arriscado pra ele. vai pro Wes Matthews. E ele fica lá posicionado, as jogadas acontecem e ele tá lá pro rebote ofensivo. Que é uma grande arma do Antetokounmpo. Naquela série contra o Raptors ano passado até, foi o jeito mais eficiente que ele conseguiu pontuar. Ficar lá embaixo, brigar pro rebote, pegar e conseguir. Até arremessos ruins do Bucks acabam gerando bons rebotes ofensivos pra ele. Então, às vezes, ele não participa da jogada, mas ele tá lá. Ele não sai correndo pra defesa. Aqui a gente vê ele fazendo já. A bola, o Bledsoe tá trazendo a bola. Ele tá fazendo um corta-luz. Ele tá fazendo um corta-luz pro Wes Matthews receber a bola aqui em cima. Um dos dois corta-luzes. Mas logo depois que ele faz, ele aproveita que ele já tem o corpo na frente, acho que aqui é o Gary Clark, e pede a bola. E a defesa do Magic foi inteira pra frente, seguindo o jogador que tava saindo livre do corta-luz. E aqui é nível Shaquille O'Neal, né? É só, eu sou muito mais forte do que você. É. É só Então, ele isso. se posiciona pro corta-luz, aproveita, vira e pede a bola. E aí fica muito fácil pra ele. E se não der certo, você fez a jogada pra alguém receber o arremesso. Você pode claro. continuar. Ele não precisa morrer o aí, ataque, né? é. Aí aqui é uma jogada que a gente sempre vai ver o Bucks fazer umas 200 vezes por partida. Que é o Antetokounmpo recebe a bola no meio da quadra, toca pra alguém do lado e faz o corta-luz pra quem tá do outro lado. O George Hill pode vir aqui e ter um arremesso de 3, se ele quiser. Isso é um arremesso de 3 instantâneo. Ou Incontestável. Ou ele tem um corta-luz pro Antetokounmpo pra fazer um joguinho de pick and roll. Nesse caso, o George Hill corta em direção à cesta, eles não usam essa jogada, e aí o Antetokounmpo volta, e ele tem uma jogada de mano a mano, e ele arremessa. Ele tem o menor medo. Isso é muito importante. Ele recebe total apoio da comissão técnica pra arremessar essas bolas. E essa é uma jogada parecida, a gente já tá vendo mais pra frente, mas De dessa novo. vez o Bledsoe recebe mesmo a bola e usa o corta-luz do Antetokounmpo, vira um pick and roll, que ele Nossa, passa pro canto da quadra. Ele tinha um arremesso muito mais fácil pra fazer, mas como ele não confia no arremesso de 3 dele, vai pro Middleton. E o Middleton infiltra, e aí o Antetokounmpo tá lá sempre a postos pra receber o passe. É quando o Bucks gira a bola, o Antetokounmpo acaba eventualmente ficando livre, né? E se a marcação não vai, é uma bandeja fácil pro Middleton. Se outro jogador faz essa cobertura, o Antetokounmpo tá atacando o rebote de ataque. O Vucevic deveria ter chegado mais cedo, mas ele estava abandonando o Brook Lopes na zona morta oposta, onde ali ele arremessa de 3. Então são maneiras de envolver o Antetokounmpo no ataque sem necessariamente só entregar a bola na mão dele. Perfeito. Aqui ele tá na linha dos 3 de novo. Isso tem uma situação de mano a mano. Então, todo mundo aberto. E ele enterra, mesmo não sei como. E você vê que é legal porque o ataque não começa com ele, então você obriga o Magic a se movimentar, e aí quando ele recebe, não tem paredão. Tá todo mundo marcando alguém no perímetro, né? Porque tem outras coisas acontecendo antes. Faltam 7 segundos. Várias coisas já aconteceram. Você consegue botar um Antetokounmpo sem paredão, e aí é difícil demais marcar ele no mano a mano. O Heat até vai tentar com o Adebayo, mas é difícil. E aqui eu achei legal porque o Antetokounmpo está sendo marcado pelo Markelle Fultz. Ou seja, ele já tem um mismatch, ele já tá em posição de vantagem. Mas mesmo assim ele faz um handoff que vira um pick and roll com o Eric Bledsoe e ganha uma cesta mais fácil ainda. Não, mais fácil do que atacar o Fultz, só não atacar ninguém. É legal, tipo, você não precisa ficar batendo a tecla na mesma coisa o tempo inteiro. Muito bom. Aqui você vê o Chris Middleton fazendo um negócio que eles chamam na NBA de cross screen, que é um corta-luz para o cara receber a bola do outro lado de costas para a cesta, mas o Fournier não deixa. Não deixa, não cede, fica na frente. Só que agora ele tá na frente e o Antetokounmpo recebe a bola por cima. Muito mais alto. E era o DJ Augustin que veio ali na cobertura. Que é mais baixo ainda. Tipo, ninguém tem tamanho pra impedir isso. Então aqui é mais uma prova de como é difícil você achar um cara certo que marque ele. Porque o Fournier fez tudo certo. Ele é só um nanico comparado com o Antetokounmpo. Claro, né? Ele estava no local correto. É difícil times que podem trocar a marcação e poder marcar todos os jogadores na quadra. O Magic não tem tamanho. E aí você tem esperança, o Heat, por exemplo, na próxima série, que se for o Adebayo, se for o Jimmy Butler, o passe não vai ser tão fácil. Mas achei que foi um bom exemplo.
de como o Antetokounmpo pontua de maneiras diferentes. Não é só o paredão que causou tanta dor de cabeça para ele no passado que vai parar ele. O ataque inteiro do Bucks, ele carrega a bola, ele infiltra, e se ele não consegue infiltração, ele tem que passar para alguém no perímetro. Agora ele tem menos peso nos ombros, né? Eu acho que tá um ataque menos previsível e você não pode fazer essa defesa, já que a gente citou, do Caldwell Pope e do Dort, ele deu uma passada na infiltração, fecha todo mundo e deixa alguém livre. Isso, Bucks. E vamos pagar para ver. Isso o Bucks vai punir todos os adversários. O Bucks tem mais arremessadores que esses outros times e tem outras jogadas. Pode fazer outras coisas que não seja só o Antetokounmpo batendo cabeça nessa parede gigante. Bem legal. Ou seja, o Bucks vai ser um problema no leste. Sim, mas como a gente falou no nosso podcast, o Heat tem chance. Tem chance. bastante. E é isso, pessoal. Essa foi a rodada de ontem. Agora, de novo, todo dia vai ter resumo, porque os jogos estão acontecendo. E, aliás, a gente tem informações sobre o final da final da NBA tá só adianta? Como é que eles vão lidar com isso? Eu acho que a NBA ainda não anunciou e eles estão só esperando para ver, porque vai que as séries são mais curtas e não precisa mudar a data da final. Mas é possível, é possível. Tá, mas devemos ter jogos agora todos os dias, de volta, tudo normal. Hoje, domingo, já começa a semifinal do Leste com Raptors e Celtics, daqui a pouquinho, aliás, deve entrar já no ar junto com o vídeo, já que tem que editar. Então, de olho nas duas coisas, assiste no intervalo. Isso, e aí amanhã a gente tá de volta comentando as séries que estão acontecendo hoje. E não se esqueça, as assinaturas do Bola Presa, para ter todo o nosso conteúdo exclusivo, vídeos, podcasts, 200 e tantos textos, de graça por um mês. O link está na descrição do vídeo. Tá lá tudo no Sparkle, que é onde a gente está hospedando agora o nosso conteúdo. Um mês de graça, não fica melhor que isso. É isso. E se você quer a informação, quer saber qual é o conteúdo que você vai ganhar assinando, como é que funcionam as assinaturas depois desse primeiro mês, pode ir no bolapresa.com.br. Lá em cima, na barra do alto, tem lá um FAQ. É só ler e você vai entender como funciona. De graça. E você ajuda a gente ainda. Nossa, é muito. Ajuda bastante se você assinar. Só por esse mês. Nem precisa continuar depois. Continue. Mas não precisa continuar. E já ajuda bastante a gente. Você ajuda a Bola Presa a continuar existindo e criando esse conteúdo aqui diário para vocês. Boa. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.